Mansões imponentes e assombradas, envoltas numa neblina constante, junto um cemitério gélido e fantasmagórico. Hoje venho falar-vos de 13 recomendações de casas assombradas. Olá a todos, eu sou a Sara, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, ou ao meu canal se é a primeira vez que estão por aqui. E sim, hoje venho trazer-vos 13 recomendações de livros de casas assombradas que eu já li e recomendo, alguns mais leves, outros mais não tão leves assim, mas venho trazer-vos 13 recomendações, até porque estamos no Halloween, é a época das casas assombradas. Casas assombradas é o meu tema favorito no terror, é o que eu adoro mais. Gosto de ler sobre sobrenatural, fantasmas também, sem ser em casas assombradas, demónios, espectros, espíritos, vampiros, também gosto. Mas o tema Casa Assombrada no terror, para mim, é o meu favorito. É, sem dúvida, o meu subgénero favorito no terror. E é isso hoje que eu venho trazer-vos. 13 recomendações de livros de casas assombradas. E vamos já começar pelo primeiro. A Maldição de Hill House, de Shirley Jackson. Um clássico de terror, um clássico de casa assombrada. Toda a gente conhece a história. Aliás, ela inspirou uma série na Netflix recentemente, com o mesmo tema, A Maldição de Hill House. Aliás, a capa da série na Netflix é precisamente esta. Atenção que é uma adaptação, não tem nada a ver com... Tem alguns aspectos, mas não todos estão relacionados com A Maldição de Hill House. Já vi outras adaptações cinematográficas e essas sim estão relacionadas. E o que é que nós temos aqui? Temos o Dr. Montag, que é especialista no oculto e no paranormal, e convida um grupo restrito de pessoas para passarem um tempo em Hill House, que supostamente está assombrada. Então com ele vai a Theodora, que é a sua assistente, a Eleanor, que é psíquica, tem uma ligação especial com o oculto e com os poltergeists e com tudo o que é sobrenatural, e o Luke, que é o herdeiro da própria casa. E então eles vão fazer uma experiência e perceber até que ponto é que a casa está realmente assombrada. Eu gosto imenso, é um slow paced, não é aquele terror que vocês fiquem assim a pensar, meu Deus, isto é assustador, eu não consigo ler isto. Não, é slow paced mesmo e tem aqui cenas que percebemos que a casa está assombrada, até porque ela está construída de uma maneira diferente, os níveis da própria casa, os ângulos são diferentes e daí acontecem alguns fenómenos que poderão ser sobrenaturais ou não. Eu gosto muito deste livro e, aliás, ele tem uma das minhas citações de terror favoritas, para mim e para muitos, inclusive para o próprio Stephen King, que ele utiliza bastante esta frase em alguns dos seus livros. Por dentro as paredes continuavam sólidas, os tijolos encaixados com precisão uns nos outros, os soalhos firmes e as portas sensatamente fechadas. O silêncio cobria a madeira e a pedra de Hill House. E o que por lá andasse, andava sozinho. Adoro esta frase. É uma das minhas frases favoritas no terror. E pertence também a um dos meus livros favoritos, A Maldição de Hill House. De seguida, temos o mestre Stephen King com o seu Shining. E li há muito pouco tempo. Aliás, eu terminei este livro a semana passada. Está muito, muito recente na minha memória. É, sim, um livro assustador. Tem aqui algumas cenas bem pesadinhas, bem fortes a nível de sobrenatural. Este não é uma casa assombrada, uma mansão assombrada. É um hotel, o Overlook Hotel, que fica nas montanhas, no Colorado. E então o Jack Torrance vai ser o guarda de inverno quando o hotel está fechado. Ele vai para lá. Vão ficar isolados
Por isso não é um trabalho para qualquer pessoa, porque a pessoa tem que saber lidar com a solidão e com o ficar isolado durante muito tempo, durante alguns meses, isolado do mundo. E então o Jack Torrance e a sua esposa Wendy e o seu filho Danny, que têm capacidades psíquicas, vão passar então esses meses no Hotel Overlook. Só que o Hotel Overlook tem uma história. Como é mencionado aqui, todos os hotéis têm os seus fantasmas. E este tem. Há algo realmente maligno neste hotel e que pretende ficar com Danny. Porque Danny é o único que tem poderes para ver o que se passa dentro do hotel. Claro que temos um enlouquecimento do Jack Torrance. Eu gostei especialmente do livro. Eu já tinha visto o filme. Mas o filme está... Eu primeiro tinha visto o filme já aqui há alguns anos e na altura gostei. Entretanto, eu li o livro a semana passada e voltei a ver o filme e já torci o nariz. Há coisas que eu já percebi porque é que o próprio Stephen King não gostou da adaptação. Porque ele não gostou da adaptação que foi feita ao cinema e entende-se porquê. Para já porque nós aqui acompanhamos mesmo o início do enlouquecimento do Jack Torrance. Acompanhamos a história dele antes de ir para o Overlook Hotel. Isso aparece um bocadinho no filme, mas é só a parte em que ele é contratado. E nós temos uma parte da vida dele antes, percebemos como é que era a sua vida anteriormente, como foi o seu passado, a sua infância. E uma coisa que eu detestei no filme é que a esposa dele, a Wendy, desculpem lá, não passa de uma totó. E aqui no livro ela não é totó nenhuma. Ela tem um papel bastante preponderante e é uma mulher de fibra. Ao contrário do que tentaram demonstrar no filme, isso desagradou-me bastante. O Danny é um miúdo espetacular. Espetacular, com os seus poderes psíquicos. E é um livro que eu recomendo. Recomendo bastante, ou não fosse Stephen King. Eu adoro King, adorei este livro. É assim, até agora, dos que eu li dele, aquele que eu acho que tenha mais terror e que impacte mais. Por isso, eu recomendo bastante para quem queira ler um livro do King com terror e também aqui algumas questões psicológicas levantadas por causa do enlouquecimento do Jack Torrance. Eu recomendo bastante. Eu recomendo que leiam Shining. O Hotel Overlook é realmente assombrado. Passamos a Mexican Gothic, da Silvia Moreno Garcia. Este é mais outro dos meus livros favoritos. É um terror gótico, é uma mansão gótica e é daquelas mansões como eu descrevi no início, uma mansão fantasmagórica com um cemitério assim gelado, gélido, fantasmagórico também, com uma neblina sempre própria. E na história que nós temos aqui, a Noemi recebe uma carta, aliás é o pai que recebe uma carta da prima, a Catalina, que casou com um nobre inglês e que vive numa mansão afastada nas montanhas no México. E nessa carta ela diz à prima que está em perigo. Então a prima resolve ir para lá, para essa mansão, onde a sua sobrinha disparada, a sua prima recém-casada, está lá a viver com a família do marido para tentar perceber o que é que se passa. Também é slow-paced, também é um terror slow-paced, mas tem aqui cenas até mesmo de revoltar o estômago. Acreditem, é terror psicológico em algumas partes, terror gore noutras. Eu gostei muito deste livro, eu adoro a Silvia Moreno Garcia. Ainda bem que trouxeram para Portugal recentemente este livro, ele está traduzido em português, portanto, se o pretenderem ler, ele existe em português. Eu quando li foi em inglês e comprei em inglês. Já li há uns aninhos, há uns 4 anos para aí, mas foi um dos meus livros favoritos, que eu adorei Mexican Gothic e tem aquela vibe de casa assombrada mesmo. Passamos para um livro que foi o meu primeiro audiobook de sempre. The Haunting of Ashburn House, de Darcy Coates. Eu adoro Darcy Coates. Darcy Coates é a minha autora de cozy terror favorita.
Não há hipótese. Ela escreve terror muito bem, mas é aquele terror cozy. Claro que tem outros livros que sei que são mais assustadores. Estes que eu li são assustadores, sim, mas é cozy terror. É aquele terror que depois no fim as coisas acabam por se resolver e alguns fantasmas não são assim tão maus quanto isso. Mas pronto, este foi o meu primeiro audiobook. Foi um audiobook de terror, tinha que ser. E eu gostei imenso da experiência. Gostei, adorei a experiência de ouvir um audiobook de terror. Aqui temos a Adrienne, que herda a casa Ashburn House da sua tia-avó. Só que, entretanto, ela, como não tem mais sítio para onde ir viver, e vai viver diretamente para a casa, para a mansão. Que tem também uma floresta à volta, toda aquela aura de casa assombrada. E o que é certo é que os habitantes locais afastam-se de Ashburn House porque ela tem uma fama de que algumas coisas inexplicáveis se passam por lá. A Adrienne, com o seu gato, o Wolfgang, aliás, adorei o gato, porque o gato tem um papel preponderante na história e ajuda mesmo a sobreviver em algumas partes. Então ela vai viver para Ashburn House, mas começa também rapidamente a perceber que alguma coisa não está bem. Primeiro, porque é que todos os espelhos estão tapados? Depois, que barulhos sinistros são aqueles que ela ouve sempre durante a noite, especialmente na cave, ou por cima da mansão, no telhado. Há assim umas certas componentes assustadoras nesta história e eu gostei muito e tenho a certeza que vocês também vão gostar muito. Infelizmente, nenhum livro da Darcy Coates está traduzido em português, o que é uma vergonha, porque eu acho que Darcy Coates devia ser trazida para Portugal, porque tenho a certeza que muita gente iria gostar de ler, não só por ser cozy terror, mas porque os livros dela são muito bons e são... Eu sei que há muitas pessoas que também gostam de ler terror e gostariam de se aventurar mais pelo género. E Darcy Coates seria fantástica para iniciar no terror. Portanto, The Haunting of Ashburn House. Continuamos com Darcy Coates e Gallows Hill. Mais um livro que eu adorei. Eu recebi este livro de presente no meu aniversário o ano passado e li-o por ocasião do Winterwin. Depois vou deixar aqui nos cards quando eu participei no Winterwin da Gabby Reads. E aqui o que é que nós temos? Temos a família Hull, se não me engano, que já tem Gallows Hill, a propriedade, e o vinhedo, né, já pertence a eles durante gerações e gerações e gerações. O vinhedo é bastante próspero, aliás, o vinho produzido ganha prémios em qualquer sítio onde vá ser apresentado, porque é um vinho único, com uma textura diferente, um sabor diferente e acaba por ganhar sempre grandes prémios. Até aqui tudo bem. O problema é que os proprietários de Gallows Hill, uma certa manhã, são encontrados mortos na cama em como direi, circunstâncias bem estranhas. A Margot, que é a filha e que se manteve afastada de Gallows Hill durante mais de uma década, que é um mistério que ela não sabe porque é que os pais a mandaram embora de Gallows Hill quando ela ainda era criança, retorna como herdeira da propriedade e do vinhedo. Ele é assustador. É assustador, sim senhor. Temos aqui umas cenas bastante assustadoras. Ela fica como que amaldiçoada assim que herda a propriedade e temos aqui alguns acontecimentos na própria propriedade durante a noite. Temos aqui umas visitas por uns subterrâneos, por umas caves que são assim de arrepiar mesmo. Eu adorei a Gallows Hill, mais um livro da Darcy Coates, mais um que eu digo que deveria de vir para cá. Tenho a dizer que chorei no fim. Sim, eu chorei com um livro de terror. Fez-me chorar. Por isso é que eu digo é cozy terror. E volto a dizer que muitos de vocês iriam gostar. Se lerem em inglês, não percam a oportunidade. É assustador, sim. Vocês vão ter ali os pelinhos levantados, os cabelos da cabeça levantados durante muito tempo.
em algumas situações, mas recomendo imenso aquela leu. Entramos para mais um livro gótico, The Silent Companions, de Laura Purcell. Elsie perdeu o marido apenas poucas semanas depois de casada e é enviada para a propriedade dele no campo, que se chama The Bridge. E lá parece que não é assim muito bem recebida pelos trabalhadores, pela governanta e pelo pessoal que trabalha in The Bridge, e até mesmo para os camponeses que vivem ali à volta. Elsie não é assim muito bem recebida. Ela vai com uma prima do seu falecido marido e fica nesta propriedade, The Bridge. Só que começam a acontecer coisas bem estranhas e começam a aparecer os Silent Companions, os companheiros silenciosos, que são nada mais, nada menos do que figuras de madeira pequenas que existiram realmente. Eu fui procurar, na altura quando li este livro, fui procurar e existiam os Silent Companions, especialmente na Holanda. As pessoas usavam muito para companhia, que eram animais, tinha alguns também eram em forma de animais, eram bonecos de madeira que ficavam junto da lareira, junto das portas, e parecia sempre que havia muita gente em casa. E eu achei isto bastante creepy. E sabendo que realmente existiram estes bonecos, não me agrada muito a ideia. Eu não gostava de ter um boneco assim. Mesmo que fosse mais pequeno do que eu. Não. Obrigada, mas não. E ela começa a ver alguns com a cara do marido, com a cara dela, com a cara de outras pessoas. E é assustador. Sim, este livro também é gótico e tem aqui algumas cenas bem tensas e eu gostei imenso, adorei The Silent Companions. Aliás, eu agora quero ler mais livros da Laura Purcell porque ela tem outros e, ao que me parece, também são assim góticos no mesmo género. Portanto, pretendo ler mais da Laura Purcell e aqui ficamos com A Companhia Silenciosa ou Os Companheiros Silenciosos. Existe em português. Aliás, não sei como é que este livro existe em português, mas ele existe em português. A Silent Companions. Portanto, se tiverem a oportunidade, leiam. Passamos para uma novela, Blanky, de Keelan Patrick Burke. Eu já tinha lido um outro livro do autor que não gostei muito. Por acaso é passado numa floresta. E eu até, apesar de não gostar de florestas, gosto de ler livros de terror que sejam ambientados em florestas. Mas por acaso aquele não gostei assim tanto porque acabou por ir por uma outra vertente que não me agradou tanto. Blanky. Temos aqui um casal que tem uma bebê e infelizmente a bebê morre de morte súbita. E o casal separa-se, acaba por haver aqui uma separação. É um livro que fala muito sobre luto e especialmente luto de criança, de um bebê, portanto, atenção aos trigger warnings, se não se sentirem em condições de ler este livro, não leiam. E o que é que acontece? O casal separa-se, mas o marido fica a viver na casa onde tudo aconteceu, onde a bebê morreu no seu berço. Começam a ouvir alguns barulhos estranhos, vindos do berçário, durante a noite, e quando ele chega lá, para ver, porque sim, nos livros de terror e nos filmes de terror as pessoas vão sempre ver o que é que se passa. Eu não me admiro porque eu também iria ver. Iria ter a curiosidade de ver o que é que se passava. Ele vai e, por surpresa dele, ele vê dentro do berço o Blanky, que é nada mais, nada menos que o cobertor favorito da filha. Ela adorava tanto aquele cobertor que lhe chamava Blanky. Até aqui tudo bem. Apareceu o cobertor, não tem problema. Se o cobertor não tivesse sido enterrado junto com a miúda. E aqui começa tudo. Aqui começa o terror. Assim, é uma novela. O livro não acho que nem chega a 100 páginas. Mas é assustador. É um livro assustador. E quando metem assim crianças, eu acho que ainda se tornam mais incómodos e assustadores. E este livro incomodou-me. Não só por falar no tema do luto de uma criança, de uma bebê,
também pelo próprio terror que o livro transmite. Ele tem cenas bem aterrorizantes. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de ler Blanky, é sobre uma casa assombrada pelo cobertor da bebê. Passamos para Henry James, um clássico da literatura de terror. The Turn of the Screw. Eu acho que ele existe em português. Eu já vi numa edição especial que se chama Calafrio. Acho que é esse o nome. No em português do Brasil existe, chama-se A Volta do Parafuso. E esta é uma clássica história de casa assombrada. Temos uma jovem, que nós não chegamos a saber o nome dela, que foi convidada para ser au pair, para ser tipo a preceptora de 2 crianças, numa mansão isolada, como sempre só podia, também com jardins enormes e com toda aquela neblina, típico de um livro de terror de casa assombrada. E ela vai tomar conta daquelas 2 crianças, junto com os outros trabalhadores da casa, a governanta, o cozinheiro, e ela vai para lá, a criança, os miúdos chamam-se Miles e Flora. Eu lembro-me bem porque este livro inspirou a série da Netflix também, The Haunting of Bly Manor, que eu adorei. Está muito bem adaptado. Claro que tem ali umas coisinhas ou outras que não estão aqui no livro, mas a adaptação está espetacular. E se vocês não tiveram a oportunidade de ver, vejam A Maldição de Bly Manor. Eu não sei se ainda está na Netflix, mas vale bem a pena. Eu penso que ainda está. E aqui temos então uma casa assombrada. Há um mal naquela casa. Há um passado. Há um mistério que nós não conseguimos perceber o que é. Isto também é slow-paced, é um bocado no estilo de Shirley Jackson e da Maldição de Hill House. Porque há aqui coisas que acontecem que nós ficamos até na dúvida o que é que os miúdos viram. Os miúdos viram alguma coisa que os deixou incomodados, que os deixou assustados. Não se sabe o que é que aconteceu, não se sabe o que é que teve a ver no passado. Será que houve algum tipo de abuso? Será que viram alguma coisa que não deviam? Temos assim muitas questões levantadas e ficamos assim, meu Deus, mas como é que é? Não estou a perceber. Ficamos assim um bocado confusos no início, mas depois vale a pena. Henry James escreve muito bem. Eu já tinha lido um outro livro dele, O Retrato de uma Senhora, que não tem nada a ver, mas ele escreveu muito bem aqui uma história de fantasmas e de casa assombrada. Portanto, recomendo para quem pretender um livro de terror de casa assombrada clássico. Depois vamos para um outro clássico, Amityville, de Jay Anson. E toda a gente conhece a história de Amityville, com toda a certeza. Eu devo dizer que tenho uma relação estranha com este livro. Muito estranha. É assim, aqui nós temos a família Lutz, que nos anos 70 compra esta casa, que poderia ser uma casa bem agradável, junto de outras casas, num bairro típico, mas não é. Acontece que os Lutz vão para lá, vão viver nesta casa, compraram-na a uma pechincha, o que foi estranho porque ninguém comprava esta casa. Porquê? Porque há uns anos atrás ocorreu um assassinato em massa. Toda a gente conhece a história de Amityville, até porque, segundo dizem, este livro é baseado em fatos reais. E foi isso que me incomodou no livro. O livro é bom, atenção. Eu não o considerei assim tão bom. Porquê? Vou-vos dizer que é aterrorizante. É aterrador. Tem aqui, se querem um livro de terror pesado e com cenas bem pesadas, leiam Amityville. Porque ele realmente é bem tenso e é bem assustador e temos ali cenas que nos ficam na cabeça. Mas, a mim, deu-me sono. Pois, deu-me sono porquê? Porque eu acho que fui a ler o livro. Se eu não o tivesse a ler, a pensar que poderia ser um caso real, eu se calhar tinha ficado mais assustada com o livro. O problema é que eu fui lê-lo
a lembrar-me do que diziam, que realmente isto aconteceu. E eu achei que tudo o que foi descrito foi disparatado. Atenção, não é que eu não acredito no sobrenatural e no paranormal e nessas coisas. Eu acredito e até tenho bastante respeito por elas. Mas achei que os acontecimentos foram demasiados mesmo. Portanto, se aquilo aconteceu na realidade, meu Deus, aquela família de certeza que teve que ir para o psiquiatra durante o resto da sua vida, porque são acontecimentos aterrorizantes mesmo. Portanto, se vocês querem um livro de terror que aterrorize e que já seja num nível de terror bem altinho, leiam Amityville. Depois temos a Susan Hill, The Woman in Black, que também tem uma adaptação cinematográfica que eu adoro. E nós temos aqui Ilmar Charles, que fica precisamente num sítio onde, quando a maré enche, fica completamente afastada do resto da povoação. A casa, a propriedade, não é só a casa, também tem jardim, também tem cemitério, pronto, como uma bela casa assombrada. Fica completamente isolada da povoação quando a maré enche. E isto por si só é assustador. A mim incomodou-me bastante. Bastante porquê? Porque se vocês viram o filme está muito fiel ao livro. Temos o Arthur, que é um solicitador e que entretanto tem que ir para esta casa, Ilmar House, para tratar não só do funeral da proprietária, como para fazer um levantamento dos bens. E o que é que acontece? Para que ele possa fazer o levantamento dos bens, ele tem que ir para aquela casa. E ele vai, leva, ninguém o quer levar lá, e ninguém o vê assim muito bem por ele estar a mexer na propriedade, porque acham que a propriedade está assombrada, e não se enganam. E então há quem o leve lá, mas diz que tem que abalar dali antes de a maré encher, porque ele não quer ficar lá isolado. O Arthur não percebe porquê, vai lá uma vez, mas percebe que precisa de muito mais tempo para ficar na casa, então ele diz que prefere ficar lá uns quantos dias para poder entender e fazer o levantamento de todos os bens da proprietária e para assim apresentar ao advogado. E assim acontece. Só que durante a noite as coisas, é sempre durante a noite, né? As coisas começam a aquecer. E não é da boa maneira, é de uma maneira má. Ruídos na casa, uma mulher de preto que vê-se a passear nos jardins, o choro de uma criança, enfim, muitos acontecimentos que vão também pôr os cabelos em pé. Portanto, se vocês querem mais um livro sobre uma casa assombrada e que vos vai assustar, leiam The Woman in Black. E já agora, façam um favor a vocês próprios e vejam o filme também. Passamos para um livro que eu também li recentemente, Bury the Child, de Elsie Marino. Isto é o primeiro livro de uma coleção de Haunting, deixa-me lá ver, porque eu não me lembro, The Haunting of the Whispering House. É o primeiro livro, portanto vai sair agora, se não me engano, já saiu em outubro ou vai sair em novembro. Acho que já saiu em outubro ou vai sair ainda, porque ainda não estamos no fim de outubro. O terceiro volume, este é o primeiro, e nós temos aqui um casal que também perde uma filha. Uma filha com, não sei precisar bem, não me lembro da idade da criança, mas estará perto dos seus 7, 8, 9 anos, num acidente em casa. E é mais um livro que fala sobre luto, e pronto. Volto a dar uma recomendação quanto aos trigger warnings, porque é um livro que pode incomodar quem ler, porque temos a maneira como tanto a mãe e o pai processam o luto. A mãe não aceita de forma nenhuma a morte da filha, ao contrário do pai, que vai se resignando, mas a mãe não aceita e não consegue fazer o luto da filha e não se consegue perdoar pelo acidente que aconteceu em casa e fez com que a filha morresse. Só que
com o passar do tempo começam a acontecer certas coisas estranhas na casa. E a mãe começa a perceber que, por exemplo, o quarto da filha, a porta que ela deixa fechada está aberta, o chuveiro ouve-se, o chuveiro a trabalhar, mas ninguém está lá. A cama fica quente, como se alguém tivesse dormido lá. Ela passa a dormir no quarto da filha porque não consegue aguentar a perda. Começa a sentir a presença da filha. É um livro... assusta, sim. Tem as suas partes assustadoras, mas a mim foi um livro que me tocou mais pela perda e pelo luto e pela forma como é abordado aqui neste livro. No entanto, eu recomendo bastante. Não é um livro grande, também é uma novela. É um livro pequeno, de 100 e poucas páginas, se não me engano. E quero continuar a ler a história, o seguimento. Esta foi tipo o livro de apresentação, a novela. E já temos mais 2 livros. Um que saiu o ano passado, ou no início deste ano, não me lembro. E então, o próximo que terá saído, ou irá sair ainda durante este mês de outubro, que eu falei nele quando apresentei os lançamentos de outubro. Eu vou deixar também aqui nos cards. Portanto, recomendo Bury the Child e, se calhar, porque não, lerem a série que parece-me bastante interessante e que eu estou bastante curiosa. Depois temos outro dos meus livros favoritos, de Riley Sager, Home Before Dark. Banbury House, onde uma família que lá vivia acabou por ter que sair à meia da noite porque não suportaram os acontecimentos naquela casa. Então, naquela noite especificamente, pegaram na roupa que tinha no corpo e simplesmente pegaram nos miúdos e foram-se embora de carro para nunca mais voltar. Entretanto, temos a filha do casal, a Maggie, que era pequena demais para se lembrar dos acontecimentos. O pai, entretanto, escreveu um livro, The House of Horrors, que acabou por ser um best-seller porque conta os acontecimentos que ocorreram enquanto estiveram nesta casa, nesta mansão vitoriana. A filha, como não se lembra, e ela, entretanto, ela trabalha em restaurar casas antigas, ela vai restaurar esta mansão. Sem se lembrar, sabe que já viveu lá e sabe do livro que o pai escreveu com todos aqueles acontecimentos estranhos, mas ela resolve ir para lá restaurar a casa para depois ser vendida. E sim, começam a acontecer coisas bem estranhas. Atenção, este é, como eu posso dizer, é um thriller sobrenatural, com uma casa assombrada. Portanto, eu acho que vocês iriam adorar este livro. Também não existe em português, se não me engano. Pronto, é a tal história. O terror para vir cá para Portugal é preciso um requerimento, não sei aonde. Mas pronto, adiante, whatever. Eu gosto imenso deste livro. Gosto imenso das cenas, porque nós temos a parte da Maggie a descrever a sua vida e quando vai lá para casa e começa a remodelar a casa, e temos as partes do livro escritas pelo pai. Portanto, é como se estivéssemos a ler 2 livros num. Estamos a ler a história da Maggie e estamos a ler cenas do livro, o próprio livro The House of Horrors, acho que é assim que se chama, The House of Horror, que o pai escreveu relatando os acontecimentos que ocorreram enquanto eles lá viviam naquela casa. Portanto, é mais uma boa aposta para uma casa assombrada agora para o Halloween. E terminamos com mais um da Darcy Coates, The House Next Door. Aqui todos os vizinhos acreditam que vivem ao pé de uma casa assombrada. Temos uma mansão gótica que fica junto de outras pequenas mansões, de outras casas, mas aquela é estranha. Os animais não se aproximam. Tudo o que seja vegetação que esteja naquela casa está morta, morre. Portanto, é uma casa mesmo gótica e muito estranha. E toda a gente relata que às vezes vêm vultos na janela e sabem que ninguém vive lá. O que acontece é que também houve aqui uma família que saiu de lá aos gritos durante a noite
e a partir daí nunca mais a casa foi habitada. Portanto, está sempre para alugar, para arrendar neste caso, ou para comprar. Até que um dia muda-se para lá uma rapariga, sozinha, a Ana, e começa então a ter conhecimento do porquê da casa ter sido tão barata. Está aqui clichês comuns, já sabe que as casas de terror, as casas assombradas, não é casa de terror, é as casas assombradas, acabam por haver um certo clichê nas histórias, e por norma o clichê é os tais acontecimentos, as casas serem baratas, ou o arrendamento é barato, ou comprar a casa é barato. Começam a haver os tais barulhos de fundo, os sons que se ouvem durante a noite, luzes que se acendem e apagam assim do nada. Mais uma cena assustadora é, e isso é sempre também assustador em livros e filmes de terror, é a pessoa olhar para o espelho e ver alguém por trás, e depois olha para trás, não está ninguém. Pronto, este livro também tem este terror, também tem assim umas cenas de terror tensas. A casa é má, tem um fantasma de uma mulher que é má, que se quer redimir do mal que lhe fizeram, porque lhe fizeram muito mal, e então há sempre um ciclo para ser cumprido e para que ela possa não descansar em paz, porque ela nunca descansa em paz, porque está sempre naquele ciclo. Cada pessoa que vai lá para casa tem que, ou foge de casa a correr, como aconteceu com os vizinhos anteriores, ou então acabam por saltar da janela e suicidarem-se. Eu gostei muito, aliás, eu volto a dizer, eu gosto muito de Darcy Coates e tenho imensa pena dela não ser lançada em português, a sério. É das coisas que eu tenho mais pena, assim, a nível de livros, além de outros, claro, mas Darcy Coates adorava vê-la com os seus livros em português. Portanto, volto a recomendar a autora. Volto a dizer que ela escreve muito bem, e especialmente Casas Assombradas. Ela tem muitos livros de Casas Assombradas, eu pretendo ler mais. Os 3 livros que eu já li dela, que foi que eu apresentei aqui, gostei imenso. Tanto de qualquer um deles eu gostei imenso e achei-os. Gallows Hill para mim foi o mais assustador, apesar de Ashburn House, The Haunting of Ashburn House, eu também ter gostado bastante e ter lá assim algumas cenas bem tensas, mas Gallows Hill foi o que eu achei mais assustador destes 3. Este também é, mas não tanto como Gallows Hill. Gallows Hill foi mesmo assim um bocadinho mais forte. Portanto, foram estes os livros que eu tinha para vos apresentar. 13 livros para o Halloween, recomendações de terror. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários, digam-me o que é que acharam, se já leram algum, se pretendem ler, se vão ler alguns livros de terror para o Halloween, ou nem por isso. Se gostam do Halloween como eu nota-se, né? Ui, ficou assim um bocadinho de lado, não faz mal. Nota-se que eu adoro o Halloween, portanto, deixem nos comentários, deixem o vosso gosto. Comentem, ponham-me um fantasminha, uma bruxinha, uma abobrinha, qualquer coisa assim. Deixem o vosso gosto, que ajuda bastante. E claro, se ainda não forem subscritos, subscrevam aqui a bruxinha. Tá bem? Beijinhos grandes, até ao meu próximo vídeo. Tchau!